Estimados irmãos, a paz do Senhor, que a graça, paz, favor, piedade e amor de Cristo abunde no coração de cada um de nós, no coração desta igreja, para que a unção do Senhor, na forma do azeite do Espírito Santo, possa descer do alto do seu trono, em resposta à nossa devoção, na forma da busca contínua pela compreensão dos seus planos, por intermédio de momentos como esses, em que, unindo-nos numa mesma fé, buscamos compreender a sua palavra. A palavra de Deus é secular. Os homens passam, os homens são passageiros, mas o Deus permanece para sempre. E Ele permanece o mesmo. O Deus que nós hoje cultuamos é o mesmo Deus de ontem, é Deus de hoje, é Deus da manhã. Nós, enquanto homens, somos passageiros, mas a sua palavra prevalece para sempre como uma rocha firme. Melhor dizendo, a sua palavra é intemporal. A sua palavra é perene. O homem por si é incapaz de compreender os planos de Deus, a não ser por intermédio de seu Santo Espírito. É por intermédio destas palavras que queremos iniciar esta sessão de Master Coach de meditação da palavra, ou ministração da palavra, que é inserido no programa de Master Coach. Esta que tem a vertente ou a derivada, que é o coaching espiritual. O tema que trazemos para hoje, para a nossa reflexão, é Jonas, o amor de Deus não tem fronteiras, que tem como fundamento o livro do mesmo nome, Jonas. Vamos ver todo o livro, desde o capítulo 1, versículo 1 a capítulo 4, versículo 11. Antes de mergulharmos aqui a reflexão de hoje, importa fazer uma articulação sobre, relativamente ao tópico da última sessão do mesmo produto, ministração da palavra. Na última sessão nós falamos sobre o profeta Daniel. Nós vimos que Daniel era um judeu, era um hebreu devoto, que apesar de ter sido extraditado, ter sido levado cativo, ele, todo o povo de Judá, por intermédio de Nabucodonosor, e chegado lá, ter sido alterado o seu nome, ter sido inscrito num programa de formação que duraria 3 anos, sobre a língua, sobre a tradição do povo da Babilônia, dos assírios, para que este passasse a servir ao rei Nabucodonosor. Não obstante isso, Daniel recusou converter os seus valores primários, nomeadamente os seus valores religiosos. É assim que, apesar de Daniel e os seus 3 amigos, durante essa formação, terem direito ao banquete que era servido no palácio, nomeadamente a refeição, aquelas relíquias, aquela relíquia juntamente com o vinho, mas Daniel recusou-se, opôs-se a isso e preferiu tão somente alimentar-se de água e legumes para que a sua fé não fosse manchada. É assim que, ao fim do tempo de formação, primeiro, ao fim de 10 dias, quando Daniel foi comparado aos outros, ele foi achado que tinha um corpo melhor apresentado e mais formoso do que os outros. E ao fim do programa de formação, quando foi presente ao rei Nabucodonosor, este que lhes inquiriu, colocando perguntas muito difíceis, colocando questões existenciais. E ainda assim, Daniel e seus 3 amigos foi achado 10 vezes mais sábio que as outras pessoas. E, para além disso, Deus deu a Daniel também a graça de interpretar mistérios ocultos através da capacidade de ter sonhos, ter visualizações e interpretar esses sonhos e visualizações. Hoje nós vamos entrar para um dos profetas menores. Daniel foi um dos profetas maiores, Jonas é um dos profetas menores. Então,
O livro de Jonas, quando introduz Jonas, disse que Jonas, filho de Amitai. E essa apresentação e introdução de Jonas pode criar uma confusão com um outro Jonas, filho de Amitai, que está no contexto dos livros históricos, em específico em 2 de Crônicas. Mas importa salientar, destacar que não se trata da mesma figura, porque o livro de Jonas não está inserido num contexto histórico, mas é sim uma dimensão do livro profético. É assim que o livro de Jonas, ele descreve um conjunto de profecias que expressam o plano de Deus de salvação da humanidade, que não se circunscrevia ou não era exclusiva somente para os judeus. Neste contexto histórico em específico, Jonas era um hebreu e até aquela altura eles tinham como os assírios vizinhos por um lado, mas para além de vizinhos também eles tinham os assírios como seus inimigos pelo fato dos assírios terem os invadido e terem também pilhado o seu templo. Então havia essa rivalidade profunda entre os judeus e os assírios que decorria de questões que provinham de trás da tradição, da história, que causou feridas muito profundas. Então Jonas é um destes que carregava este mau sentimento, este mau presságio para com os assírios. O que é que acontece? O que é que diz na escritura no livro de Jonas? Diz que Jonas, filho de Amitai, era um profeta. Não obstante ele ser um profeta, o Senhor lhe deu uma missão. Isto é, o Senhor lhe chamou. E o chamado de Deus que foi dirigido para Jonas, Jonas ouviu a palavra do Senhor dizendo-te: Jonas, levanta-te. Isto é, ergue-te, receba um chamamento e vai até a Nínive. Nínive era uma grande cidade. E vai anunciá-los, vai informá-los que as maldições deles subiram até a mim. Qual foi a reação de Jonas relativamente a esse chamado? É que Jonas, ao invés de ir para Nínive, ele mudou de direção e decidiu ir para Tarsis. Isto é, mudou de caminho, porque ele queria assim fugir de Deus, fugir do chamado que Deus tinha lhe dado para que ele fosse até Nínive. Então, ele fez, ao invés de mudar de geografia, fazer uma deslocação horizontal, sair da sua zona para Nínive, ele decidiu do contrário, fugindo como descer. Como é que ele desceu? Primeiro desceu para Jaffa. Outras escrituras dizem Jope. Chegado a Jope, desceu a segunda vez para o barco e pagou uma passagem, porque a partir daquele barco ele queria partir para Tarsis. E a terceira vez, quando ele entra nesse barco, desce novamente para o porão desse mesmo barco. No meio do percurso deste caminho, ainda estamos aqui na primeira parte, que é o Jonas e os marinheiros. No meio do percurso, o Senhor mandou um grande vento para aquela região onde o barco estava a navegar, que tinha na tripulação também Jonas com outros povos. Então, no meio daquele grande vento, veio também junto com aquele vento, o vento era a manifestação, portanto foi aquele vento que criou o terror, que foi na forma de uma grande tempestade. Então começou uma grande tempestade, que o barco começou a abanar de uma forma muito violenta, quase a querer partir, só quebrar-se. Então os marinheiros ficaram muito preocupados e com medo, e cada um começou então a tirar alguma bagagem que tinham na sua embarcação para aliviar o peso da embarcação, para que assim ele não pudesse naufragar. Enquanto eles lançavam as suas bagagens para o mar, o capitão dos marinheiros, ele começou a fazer a revista a toda a embarcação. Descendo ao porão, foi encontrar alguém que dormia profundamente. E ele acorda, desperta, diz: fulano,
não estás a ver que nós estamos a passar por uma grande tempestade? Levanta-te, clama pelo teu Deus, que nós também estamos a clamar pelos nossos deuses, que é para ver se eles nos ajudem, nos acudem. Então, é quando eles, preocupados, perguntam a Jonas: quem tu és? De onde é que tu vens? Para onde é que tu vais? Então, é quando Jonas, ele se identifica. Ele diz: eu sou hebreu. Esta tempestade está a acontecer por minha causa. Então, eles perceberam-se, compreenderam que Jonas era o causador daquela tempestade. Mas eles de seguida disseram: tá bem, vamos lançar cartas, vamos lançar sortes, que é para compreender por que é que esta tempestade está a ocorrer. Quando lançaram as sortes, as cartas caíram para Jonas. E Jonas então disse-os: convém que vocês me levantem. Mais uma vez, porque Deus tinha dito: levanta-te e vai. E ele não quis levantar, desceu. Então, quando estava lá embaixo, no meio da tempestade, ele disse às pessoas, confessou, disse: eu sou um hebreu, eu sou um profeta, eu sirvo ao Deus vivo. Eles ficaram com medo. Então, ele disse: levantem-me, atirem para o mar, que esta tempestade vai acalmar-se. E eles ficaram preocupados. Então, começaram a interceder, começaram a orar pelo Deus, a dizerem: Senhor, que o Senhor seja misericordioso para conosco. Não permita que nós matemos ou lancemos um sangue inocente. Confirme-nos que esta seja a sua vontade. E de seguida atiraram Jonas para o mar. Assim que Jonas foi atirado para o mar, aquela tempestade cessou. Diz o teólogo que a tempestade foi substituída pelo temor a Deus. Consequentemente, aquele povo começou a adorar a Deus. Ali na embarcação eram marinheiros pagãos, foram convertidos por causa daquele ato de Jonas. O sacrifício foi o próprio Jonas, foi lançado para o mar. Estando Jonas no fundo do mar, então o Senhor mandou um grande peixe para Jonas, que foi engolir o Jonas. Quando o peixe engole o Jonas, ele começou a despertar o seu espírito, porque o seu espírito estava morto. Como é que o espírito de Jonas estava morto? Porque ele desceu 3 vezes. Então, quando ele desceu para o abismo, desceu para o inferno. Então, o espírito dele estava morto. Naquela aflição, ele vendo-se no abismo, no meio do coração, no seno de um grande peixe, o espírito dele ficou deprimido e começou a despertar. Jonas começa a orar. Está ele dentro da boca de um grande peixe. Ele começou a orar de uma forma fervorosa, a pedir a misericórdia do Senhor e a perguntar se ele não iria novamente ver o templo do Senhor. E que ele pedia para que tivesse a oportunidade de ir para o templo para ir adorar ao Senhor, para oferecer sacrifícios de louvor a Deus. E que ele haveria de cumprir todas as provações. Ou, ainda dizendo, ele haveria de cumprir todos os votos que ele estava ali a fazer com o Senhor. Tendo ele dito isso, então o Senhor logo ordenou para que o peixe lançasse Jonas para uma terra firme. Quando Jonas chega a essa terra firme, então Jonas ouve novamente um novo chamado do Senhor. E o Senhor volta a chamar Jonas. Diz: Jonas, levanta-te e vai a Nínive apregoar aquilo que eu vou te dizer. Tendo Jonas recebido esta nova missão, então ele parte para Nínive. Nínive era uma grande cidade que levava 3 dias a percorrer. Era habitada por cerca de 120.000 pessoas e era vizinho de Jonas. Era também um inimigo de Jonas. Mas aquele já era o voto que Jonas tinha feito e aquela era a nova missão que Jonas tinha aceito do Senhor por obediência. Então Jonas projeta-se para Nínive. Quando Jonas chega a Nínive, ele começou a apregoar a palavra da salvação para Nínive e fez-lo durante um dia inteiro.
a atravessar todo Nínive, a apregoar a palavra da salvação, dizendo o seguinte: daqui a 40 dias, Nínive será totalmente destruído. Quando ele diz isso, o povo de Nínive, recebendo, acolhendo aquela palavra como sendo uma palavra da salvação, como sendo palavra de Deus, o povo começou a mostrar sinais de arrependimento. E esta agitação chegou ao conhecimento do rei, que de pronto tirou as suas vestes de rei. Alguns teólogos dizem tirou o seu manto e substituiu por sacos. Ele vestiu-se de saco, depois sentou-se sobre cinza. E de seguida ele escreveu uma ordem que mandou publicar por todo o Nínive, em que ele mandava que todas as pessoas e todos os animais deveriam jejuar durante aquele tempo para que se chamasse a atenção do Senhor, para que o Senhor pudesse os conceder a misericórdia. Então disse que ele proibiu para que os animais fossem ser pastados, isto é, que os animais não comessem e que não fosse também dado água aos animais, nem aos animais, nem às pessoas. Refere-se aqui que esta foi uma justiça plena a 3 níveis. Primeiro foi o nível do jejum, o segundo foi o nível da oração e o terceiro foi o nível de vestir-se de sacos. Quando o povo obedeceu, tendo feito isto, aceite a palavra, recebido a palavra da salvação, então Deus se arrependeu da sentença que queria mandar para Nínive. E assim Deus recuou da sua decisão. Tendo Deus recuado da sua decisão, então de seguida Jonas fica triste. Ele entristece-se. Então Deus lhe pergunta: Jonas, por que te entristeces? Ele diz assim: eu sabia que o Senhor é piedoso, que o Senhor é misericordioso. É por isso que a primeira vez eu não aceitei vir até Nínive para anunciar a palavra da salvação para com este povo. Mas vejo que o Senhor, ainda assim, benevolente que é, salvou este povo. Assim sendo, já não me interessa mais viver. Eu prefiro que o Senhor me tire a vida. Então Deus pergunta a Jonas o seguinte: achas justo essa tua decisão? Jonas, não respondendo, partiu dali, da cidade de Nínive, para o Oriente. E, chegado ao Oriente, ergueu uma cabana, ficou ali sentado, entristecido, e a olhar para a cidade de Nínive, à espera de ver o que haveria de acontecer a Nínive. Então, Jonas ali sentado, o Senhor fez com que nascesse uma planta de rícino. E aquela planta começou a crescer, cresceu, e aquela planta se sobrepôs à cabeça de Jonas. Jonas, sentado ali na sombra durante o dia, ele acolheu aquela sombra e agradou-se profundamente daquela sombra que decorria daquela árvore de rícino que cresceu. Outras versões bíblicas dizem árvore de aboboeira, outras dizem rícino. Então, tendo feito aquela sombra, Jonas achado aquela sombra agradável, no dia seguinte Deus mandou um verme, e aquele verme roeu as raízes daquela mesma planta, e depois aquela planta secou. E é assim que no dia seguinte, não obstante Jonas no dia anterior ter se deleitado de uma sombra agradável, no dia seguinte, que fazia muito calor, Deus mandou ventos quentes. Juntamente com a sombra que ele não tinha, Jonas desfaleceu, ou quase que dizer que ele ficou sem sentido, inconsciente, porque era um calor muito intenso. Tendo Jonas sentido assim, então Jonas novamente voltou a ficar triste, turbou-se o coração e voltou a dizer a Deus: eu prefiro então que mora. Deus lhe pergunta: por que tu preferes que moras? Achas justo essa tua decisão?
Então Jonas disse, sim, eu acho justo, eu prefiro morrer. Então, é quando Deus lhe dá como resposta o seguinte. Quando foi o rícino, tu te sentiste misericordioso, sentiste pena de uma planta de rícino, pelo fato dessa planta ter secado, mas essa planta fui eu que fiz nascer e crescer. Mas quando se trata das pessoas, tu não queres que essas pessoas sejam salvas. Por quê? E termina assim a leitura do livro de Jonas. Por isso é que o ponto 4 dizemos que é uma tentativa que Deus teve de converter o coração de Jonas. Isto é, Jonas carregava um fundamento teológico problemático, segundo o qual ele delimitava que a salvação poderia merecer algumas geografias ou algumas pessoas e não outras geografias e outras pessoas. No caso, ele sendo um hebreu, entendia que a salvação do Deus de Israel deveria se circunscrever somente aos judeus e não aos outros povos. É aqui que nós encontramos evidências no Antigo Testamento de que a salvação não era exclusiva para os judeus, mas também para os gentios, tal como Cristo depois veio trazer de uma forma mais eloquente. Importa também destacar, voltando ao nosso mestre, a Cristo, que várias passagens nos 4 evangelhos, em particular no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 39, em que Cristo cita Jonas, quando ele estava evangelizando a estes, ele falava de sinais. Então, os doutores da lei, os fariseus, disseram a Cristo, mostre-nos um sinal. Então Cristo disse, eu não vou, vocês são pessoas más e também são pessoas hipócritas. Não vou vos dar nenhum outro sinal para além do sinal de Jonas, porque o sinal de Jonas é para vós bastante. Tal como Jonas desceu e ficou por 3 dias e 3 noites na barriga, eu também irei descer por 3 dias e 3 noites. E sucederá que, ao fim dos tempos, no dia de julgamento, o povo de Nínive será considerado maior do que o próprio Jonas. E também, no fim dos tempos, no dia de julgamento, aquela que veio do sul, a rainha do sul, que veio para ir testificar a sabedoria de Salomão, será achada mais justa do que o próprio Salomão. Tendo chegado a este ponto, terminamos a parte de exposição do tema 2. Então está aberta a sessão para colocação de perguntas, comentários, sugestões, críticas, para podermos desenvolver esta conversa. Muito obrigado. Obrigado. Eu tenho umas 2 questões. Primeira é, o que simboliza a árvore que deu sombra ao Jonas e logo secou? Segundo, será que o povo de Nínive não eram adoradores? Bom dia. A primeira questão que eu tenho é o que levou Jonas a fugir do chamado? A segunda, por que Jonas entristeceu-se se ele mesmo também foi poupado? Visto que o povo de Nínive, quando o povo de Nínive arrepende-se, sabia de facto quem é Deus de Israel? Quando o povo de Nínive arrepende-se, sabia de facto quem é Deus de Israel? A paz do Senhor, irmãos em Cristo. a paz.
E, em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por essa oportunidade que tivemos de juntos partilharmos a palavra do Senhor. E agradecer também ao servo do Senhor e irmão Sandy, que se deixou levar e como um barro na mão do oleiro e trazer-nos aqui esta palavra do Senhor. Então, para a honra e glória de Deus, que nós estamos aqui. Amém? Eu sou Cremildo e me desculpem por ter chegado um pouco tarde e acabei me perdendo um pouco, mas graças a Deus cheguei. E eu tenho, se calhar, é um comentário, não necessariamente pergunta. E há um tempo que eu li, que eu estudei um pouco a obra, o ministério de Jonas, então voltei um pouco para a história. Então fui perceber que, por que a questão principal era esta? Por que Jonas, e ele privou-se ou negou de ir anunciar o evangelho da salvação para os outros povos? Então isto foi algo que me preocupou bastante, ao ponto de ir um pouco atrás da história, e eu fui perceber que o povo de Nínive, acho que não tenho tanta certeza, mas na segunda de Reis, no capítulo 34 ou 35, conta um pouco, que ele invadiu o povo, na altura era o rei Ezequias. Então, na invasão do povo do Nínive, que era a capital da Síria, quando vão invadir, uma das coisas que eles fizeram com o povo hebreu, né, que é o judeu, eles esfolaram as pessoas vivas, pessoas vivas tiravam as suas carnes, e fizeram isso com uma violência tão grande para tomar aquele reino, ao ponto de Jonas ter conhecimento dessa história. É tradição do povo judaico passar o testemunho de geração para geração. Quando Deus chama Jonas para ir evangelizar ou converter, anunciar a boa nova ao povo de Nínive, um dos aspectos que Jonas também recordou-se foi que este povo fez muito mal aos nossos pais. Como eu poderei evangelizar ou anunciar a boa nova? Isto nos traz aqui um pensamento muito profundo, que nem sempre Deus vai nos levar a anunciar o evangelho àqueles que nos agradam. Às vezes o desafio é este: o nosso vizinho que tanto nos fez mal, o nosso familiar que tanto nos fez mal, é a este que Deus vai nos chamar para ir anunciar o evangelho. Então aí mostra o amor de Cristo. Penso eu que é este ponto que Jonas não percebeu a questão do evangelho. O evangelho não veio para os bons, como Jesus Cristo mesmo disse. Eu não vim para os salvos, eu vim para os pecadores. Amém. Então, o povo de Nínive somos nós. Né? O povo de Nínive somos nós que estão levantados Jonas, mas que precisam de compreender e a plenitude da salvação, a plenitude do evangelho. E muito obrigado, este era o comentário que eu queria deixar ficar. Muito obrigado. Bom, estive a acompanhar atentamente a história e depois o comentário do outro colega. Desde que Jonas recebeu o chamado, houve uma série de acontecimentos até chegar a Nínive. Depois ele ficou triste e foi se refugiar olhando para Nínive. Só que depois nasceu uma árvore de rícino. Bom, como é que Deus usou o que aconteceu com Jonas e o que aconteceu com a árvore de rícino que o Jonas gostava para ensinar a Jonas sobre o seu sentimento em relação ao povo de Nínive?
Eu tenho aqui umas dúvidas que partem do seguinte. Jonas, quando Deus apareceu para que ele levantasse, não é? E pudesse ir a Nínive. Minha questão é, porque eu no início da aula, o Jonas tinha de ir a Nínive para informar que as maldições de Nínive subiram a Deus. Portanto, o que eu quero perceber é quais maldições Nínive fazia de seguida, qual foi o evangelho de Jonas para que Nínive, o que o Jonas, por intermédio de Deus, foi ensinar ao povo de Nínive para que este mesmo pudesse se converter? Sim, sim. Qual é o significado da troca de vestes do rei, de veste do manto para sacos? O que isto significa? E por que o rei, sendo pagão, decretou na sua lei, quando ia escrever a lei, quando ele trocou as vestes, por que ele decretou como lei jejum e oração para todos os residentes de Nínive, incluindo o gado, sendo que ele era pagão? Não sei se ele tinha bênção, depois perdeu e recuperou. Também gostaria de perceber por que se diz que a fé do Jonas era assim problemática. Por que Jonas não teria se aborrecido com a decisão de Deus de perdoar o povo de Nínive, por este povo ser um povo que perseguia o povo do Jonas, o povo que pilhou o templo da terra natal de Jonas. Que instrumento foi Jonas na transmissão do título da aula de hoje? Amor de Deus não tem fronteiras. Qual foi o papel de Jonas? Eu acho que essa questão já havia sido feita. Eu acho que já sim, porque com a árvore o que Jonas estava... Sim, essa já havia sido feita. A última é... por que Deus enviara em algum momento uma praga para a árvore? Se esta em algum momento fazia o Jonas sentir-se mais vivo ou... Obrigado. Muito obrigado.
Estimados irmãos, muito obrigado por estas 15 reações em forma de questões, comentários, que emprestaram uma outra dinâmica a esta reflexão. Vou de seguida responder aquilo que são perguntas e comentar sobre um comentário também muito curioso, muito profundo, também que foi aqui deixado. A primeira pergunta é: o que simbolizou a árvore que deu sombra a Jonas e logo secou? Este trecho do livro de Jonas, ele é um trecho que a mensagem principal que ele carrega é sobre a salvação que pretendia-se que se fizesse chegar a um povo inimigo e a um povo estrangeiro, por assim dizer. E esta palavra ou esta missão para a salvação deste povo inimigo e vizinho foi enviada para Jonas, que era um hebreu neste caso, era um profeta, por sinal. Não obstante ele ser profeta, ele, relativamente a esta missão, ele não aceitou na primeira vez, não acolheu esta missão. E reagindo a esta rejeição, a esta recusa desta missão, ele, ao invés de ir para uma outra geografia que dizia-se que seria uma deslocação horizontal, ele fez uma deslocação vertical, ele desceu. E desceu até o abismo, porque ele desceu 3 vezes. Desceu primeiro para Japa, depois desceu para o barco, depois desceu para o porão. E quando lá foi resgatado e foi lançado como sacrifício para que amainasse aquela tempestade, se convertesse uma tempestade, ou um medo do mar, se convertesse no temor a Deus e consequente conversão desde a tripulação, para que depois o próprio Jonas fosse novamente convertido, recebesse uma nova missão, confessasse, se arrependesse, confessasse os seus pecados e depois ele voltasse novamente a ser dado uma nova missão, quando nesta segunda ocasião ele aceita essa missão. Não obstante, é de observar com alguma atenção a estruturação desse tema. A parte 4 nós dizemos tentativa de Deus converter a Jonas. Significa que, se por um lado o Senhor queria, por intermédio de Jonas, converter o povo de Nínive, também, paralelamente, houve aqui um trabalho de conversão do próprio profeta, Jonas. Então, podemos, por assim dizer, que esta árvore foi um dos elementos que o Senhor colocou no trecho, no livro de Jonas, para a conversão do próprio Jonas. O primeiro elemento para a conversão de Jonas foi a tempestade. O segundo elemento para a conversão de Jonas foi ele encontrar-se no abismo, na barriga de um grande peixe. E o terceiro grande elemento, tentativa de conversão de Jonas, foi através desta árvore de rícino. Então, esta árvore de rícino representa um dos 3 momentos pelos quais o Senhor estava a educar, a trabalhar o seu próprio profeta, que é Jonas neste caso. Segunda questão: será que o povo de Nínive não adorava a Deus, ou não eram adoradores? Eles não eram, por assim dizer, verdadeiros adoradores naquela ocasião. Quando a palavra do Senhor disse a Jonas, o Senhor havia anunciado para que Jonas fosse informar este povo que a maldição deles havia subido até o Senhor. Então, eles tinham, por assim dizer, a sua fé morta, porque eles, de contrário, adoravam deuses pagãos, né? Disse que lá em Nínive, no templo deles, tinha a representação da grande deusa que eles adoravam, era uma pomba. Então eles adoravam, praticavam paganismo e adoravam deuses pagãos para além de praticarem a apostasia. Era esse esfriamento espiritual que fazia com que eles não fossem adoradores. Quando eles acolhem a palavra do profeta,
agora rejuvenescido. Eles então deram crédito, acolheram e começaram verdadeiramente a evocar a sua fé que se encontrava adormecida. Quando eles assim fizeram, através de atitudes, através de atos, isto é, tiraram as suas vestes, puseram vestes de saco que significa submissão. Começaram a jejuar, isto é, começaram a procrastinar ou relegar ao segundo plano os prazeres da carne, os prazeres imediatos, e passaram a demonstrar interesses por causas espirituais. Em terceiro caso, também começaram a orar, a interceder para o Senhor. Estes foram sinais que chamaram a atenção de Deus. Logo o Senhor disse, o Senhor sentiu-se, até certa forma, o termo que se usa é que o Senhor se arrependeu daquele oráculo, daquela sentença que haveria de mandar para o povo de Nínive, e o Senhor recuou da sua decisão, em função deste momento em que eles passaram a obedecer, passaram a manifestar a fé que estava lá adormecida, que antes estava a ser alimentada por desejos da carne. Viviam numa grande cidade, cosmopolitas, né? Muito estresse, ansiedade, tecnologia, desenvolvimento, e isso fazia com que eles se afastassem de Deus. E foi isso que lhes mergulhou nesta grande frieza espiritual. O que levou Jonas a fugir do chamado? O nome Jonas, em hebreu, significa pomba. Então, sugere-se aqui que, por um lado, Jonas, pomba, fugiu. Portanto, ele achava que iria se encontrar com Deus em Nínive. E ele, não indo a Nínive, estaria a fugir de Deus, porque ele não queria levar a palavra da salvação para Nínive. Mas esquecia-se ele que Deus é omnipotente e Deus é omnipresente. É por isso que Deus, ele mudando de direção, ao invés de ir a Nínive, quando ele decide ir a Tarsis, então Deus mandou um forte vento para a direção dele. E aquele vento depois transformou-se em tempestade. Foi o primeiro sinal que Jonas encarou nesse processo de educação ou regeneração deste profeta. Portanto, foi a tempestade, depois foi quando ele se viu no abismo, na barriga daquele grande peixe, e o terceiro momento foi diante desta árvore de rícino. Também disse que, falamos que Jonas significa pomba, mas também a deusa representante, o símbolo da deusa pagão do povo de Nínive também era uma pomba. Por que Jonas se entristeceu se ele mesmo também foi poupado? Jonas carregava uma crença muito problemática, que era a questão da exclusividade da salvação para uma certa geografia, um certo povo, que era para os hebreus. E ele carregava essa convicção. Naturalmente que isto também estava misturado com outras razões históricas que vamos ver um pouco mais à frente, nomeadamente no ponto número 6. Isso é o que fez com que ele se sentisse entristecido. Por quê? Se por um lado Jonas depois aceitou a correção, quando ele se arrependeu, recebeu o chamado, aceitou o chamado e foi agora com os seus próprios pés para Nínive, ele ainda assim não esperava que a sua missão de salvação daquele povo, na forma de anúncio da salvação durante um dia que ele levou o dia inteiro a anunciar isto, fosse tão eficaz, a ponto de Deus fazer recuar a sua intenção. Então isso lhe causou tristeza. Essa tristeza confunde-se aqui um pouco com ciúme, numa perspectiva pessoal de Jonas. Então, ele, enquanto pessoa, não lhe cabia que a salvação pudesse também ser merecida para pessoas que eram inimigas, vizinhos e inimigos, que vamos um pouco desenvolver mais à frente. Então, isso é o que fez com que ele ficasse triste, ficasse com ciúmes, ficasse com inveja por este ato do Senhor, porque não lhe cabia a ele. Aí tudo que ele sabia sobre a salvação é que a salvação era por intermédio da fé,
Mas ainda estamos no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a salvação, a condição para a salvação era a lei e a circuncisão. Então, para ele não cabia, não fazia sentido. Para ele não conseguia compreender como é que isto poderia ser altamente eficaz. Não é? Então, ele sentiu-se, por assim dizer, traído. Quando Jonas, neste caso, pediu a sua própria morte, compara-se à atitude do profeta Elias. Porque o profeta Elias também, ele quando fugia da ameaça de Jezabel, pelo fato de ele ter morto os 450 profetas Baals, lá no Monte Carmelo, ele depois, quando Jezabel dia seguinte lhe ameaça, dizendo que não vai passar 24 horas, tu também serás morto, ele foge. Ele quando foge, ele sentiu-se traído por Senhor. Ele ficou a pensar consigo, ficou conturbado e perturbado no seu espírito, que ele pensou, por que eu tenho que passar por isso? Se eu estava a fazer uma missão sua, divina, por que agora eu é que tenho que sentir essa tristeza profunda até o ponto de ser ameaçado de morte, tão violenta em 24 horas? Então ele disse, eu prefiro morrer. Mas não sabia ele que ainda nem sequer ele tinha completo o plano que Deus tinha para com ele. É quando Deus permitiu que ele descansasse, depois ele ali pediu a morte, apanhou sono, e depois despertou, encontrou uma provisão, água e pão. Então o Senhor disse, come. O anjo disse, come, porque ainda tens 40 dias para percorrer até o Monte Sinai, que é lá que o Senhor vai te dar uma nova missão. Então isso também traz esta equiparação com o caso de Jonas. Quando o povo de Nínive sabia do fato, ou melhor, peço para me ajudar, aqui foi o Antônio, né? O povo de Nínive sabia do fato que era Deus de Israel? Quando o povo de Nínive arrepende-se, sabia do fato que... Arrepende-se. Ok. Muito obrigado. Sim, o povo de Nínive sabiam que o povo hebreu era um povo temente a Deus, que buscava o Deus verdadeiro, o Deus de verdade. Portanto, eram castas diferentes, eram tradições, culturas, povos, hábitos completamente diferentes uns dos outros. Para além de que estes de Nínive, eles quando invadiram Judá, quando adentraram a Jerusalém, eles próprios foram invadir o templo e retiraram alguns objetos e utensílios sagrados de lá e levaram para junto deles, juntamente com algum povo que também levaram cativo. Então eles sabiam que o povo de Israel cultuava um Deus vivo. Igualmente o próprio Jonas, quando se apresentou no barco, quando foi identificado pelo capitão dos marinheiros, quando disse, apresenta quem tu és, ele disse, eu sou hebreu, eu cultuo, eu busco um Deus vivo. Então eles ficaram com medo, porque eles sabiam que eram crenças completamente diferentes. E também, para além disso, já existiam também muitas evidências sobre o poder que Deus tinha, sobretudo por intermédio da Arca da Aliança, da forma como o povo de Israel fazia essas pelejas, nomeadamente por intermédio dos levitas e sacerdotes que iam à frente, que levavam a Arca da Aliança. Eles sabiam, tinham fatos, tinham a tradição de histórias que eram contadas por eles sobre o grande poder do Deus de Israel. Então é por isso que havia um dos fatos que demonstrava esta diferença entre esses dois povos. A invasão assíria, ok, interessante. Realmente foi muito interessante a colocação do irmão Crimel Dumbat, quando lembrou-nos aqui a altura em que os assírios, sendo vizinhos, por intermédio do rei Senequeribe, então ele, em primeiro lugar, eles ocuparam, dominaram a tribo do norte, porque estes tinham a fé mais arrefecida do que a tribo do sul. Então eles já tinham começado com a apostasia, facilmente ocuparam eles. Depois eles começaram a cercar Jerusalém. E eles, por sua vez, começaram a fortificar essas fortalezas, a erguerem as muralhas, a levantarem os muros, né? E é assim que, ainda assim, porque eles tinham maior poderio em termos militares, em termos de número de efetivo militar,
capacidade militar. Então eles ainda assim invadiram, mas nesta ameaça de invasão, eles, quando era o reinado de Ezequias, eles não chegaram a invadir, eles pretenderam invadir e até ameaçaram. Nesta ameaça, eles até vexaram, blasfemaram contra o próprio Deus. Então, isso causou uma revolta por parte do rei Ezequias, que ele disse-lhes que eles podem ter maior poderio em termos de número, mas nós temos um único Deus, e esse único Deus vai ser suficientemente capaz de destruir todo este poderio. Então, ele, evocando a Deus, também mandou que os seus mensageiros fossem ativar o profeta Isaías, que juntamente os dois fizeram 2 pontos de oração, 2 pontos de fé. Eles clamaram a um Deus, esse Deus enviou um único anjo que feriu 185 mil homens. Depois o rei Senequeribe, por meio do foge, recua, volta até a Síria, esconde-se no seu templo, que por sinal é o local mais seguro que ele estava. E ele acabou morrendo ali próprio no local mais seguro, espetado por espada pelos seus próprios filhos. Então, muito obrigado por esse comentário. Como é que Deus usou o que aconteceu com Jonas para ensinar a Jonas sobre o seu sentimento relativamente ao povo de Nínive? Sim, como é que Deus usou? Ok, está muito clara essa questão. É que em si, Deus corrige, repreende, aperfeiçoa, que até pode parecer castiga aquele que ama. Deus corrige os seus profetas. Ele faz-los sentir na própria pele para eles poderem ser instrumentos de salvação, eles poderem ensinar, falarem com conhecimento de causa, porque o Evangelho não é teoria, o Evangelho é prática. Isso aconteceu, primeiramente, nós sabemos como é que aconteceu com Jó. Tivemos a oportunidade de refletir profundamente sobre o Jó. Jó, pelas palavras do próprio Deus, era descrito como um homem íntegro, justo, temente a Deus e que desviava-se do mal. Mas Jó fazia ainda uma coisa que, ainda assim, o diabo acusava Jó, foi o que aconteceu na Assembleia Celestial. Porque Jó ainda não conseguia ter o discernimento e a capacidade de chegar ou de participar em Assembleias Celestiais. Essa capacidade de abstração era uma unção que Jó teve que passar por aquele sofrimento que chamou-se deserto espiritual para que ele fosse arrebatado e chegasse a este nível de espiritualidade. Por quê? Na Assembleia Celestial, o diabo acusou a Jó, o próprio Deus, dizendo que Jó é temente a ti e não te blasfema porque ele tem muita riqueza, tem muita honra. Experimenta tocar-lhe a ele, que ele vai blasfemar contra ti hoje. Mas Deus sabia que Jó era íntegro, só que Deus é justo. Porque até o próprio Cristo na cruz, em algum momento, Deus abandonou a Cristo quando julgou Cristo, seu próprio filho. Porque Deus é justo. Então Deus disse, se assim for, vá, toca ele, mas lhe conserva a vida. E Jó teve que passar por esse deserto espiritual, porque os amigos que vieram de longe lhe acusavam. Eles baseavam-se na tradição judaica da retribuição, que diziam que não, alguma coisa tu fizeste. Não é possível, alguma coisa tu fizeste. Jó dizia que não, eu sou inocente. Até que veio um quarto amigo que trouxe uma outra versão a dizer que o sofrimento leva a aperfeiçoamento. Então o sofrimento neste caso está a passar é para aperfeiçoar a tua fé. Foi nesse momento que Jó admitiu que tinha se excedido. Então foi quando finalmente Deus começou a responder a Jó. E tendo Jó sido justificado por intermédio daquele sofrimento que ele passou, preanunciava Cristo. Como? Porque antes, no Antigo Testamento, o sacrifício ou holocausto era na forma de sangue quente e animal morto. E Jó oferecia o holocausto pelos excessos dos filhos. Ele acordava nas madrugadas, oferecia o holocausto e chamava os filhos, purificava os filhos. Mas isso não era suficiente. Porque Cristo teve que vir como Ele próprio, um sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Então Jó tinha que passar por aquele sacrifício para ele ascender a uma outra categoria, dimensão. Então, isto foi o que aconteceu com o próprio profeta. Deus corrige os seus próprios instrumentos. Deus repreende aquele que ama.
O pai que não repreende o filho não ama o filho. O pai que ama o filho repreende o seu filho. Deus assim é com os seus instrumentos. Que maldição... Peço para me ajudar. Aqui foi Constantino. Sim, sim. Que tipo de maldições subiram a Deus? Sim, já está. Muito obrigado. Ok, prontos. Povo de Nínive, disse que a grande cidade, a Escritura descreve Nínive como a grande cidade de Nínive. Era uma cidade cosmopolita para aqueles tempos. Era a segunda grande cidade depois de Babilônia, Nínive. Muitos habitantes, desenvolvimento, todo desenvolvimento aparentemente arrasta o povo para afastar-se de Deus, não é? Porque é um desenvolvimento muito voltado à satisfação, ao aperfeiçoamento, à melhoria de um padrão de vida, da condição de vida, da qualidade de vida na base da capacidade humana, mas é uma capacidade que é muito voltada à autossuficiência. E a autossuficiência é um resfriamento, afasta-nos de Deus. Então, este era o tipo de maldição que Nínive, as grandes cidades ou o aparente desenvolvimento também arrasta para com as pessoas. Então era isto que caracterizava Nínive. O texto bíblico no livro de Jonas não especifica, não tipifica, do seu ponto de vista, dizer comportamentos ou atitudes em concreto, mas do seu ponto de vista teológico posso descrever desta forma. Fala-se de que era uma grande cidade, subentende-se que era uma cidade desenvolvida. E era uma grande cidade também porque era muito populosa, 120 mil habitantes. Qual é o significado da troca de vestes do rei? Significava submissão, porque ele retirou as vestes de rei, tirou o manto de lei e vestiu-se de saco. Então era uma submissão, era um sinal de revolta, era um sinal de arrependimento. Porque o rei, sendo pagão, decretou como lei um jejum, como decretou jejum e oração. Porque o povo de Nínive acolheu aquela palavra de salvação que estava a ser alertada por este porta-voz. Portanto, aquele que foi enviado como sentinela para ir tocar a trombeta, que foi Jonas, ele, quando entrou em Nínive, durante um dia, ele cruzou Nínive e começou a anunciar, a dizer, daqui a 40 dias Nínive vai ser destruído. Eles ficaram com medo, ficaram assustados e receberam aquela palavra de salvação. E logo eles começaram a reagir, começaram, como sinal de atitudes, demonstração de arrependimento, começaram a... primeiro foi o rei que substituiu as vestes, sentou sobre cinza e depois emitiu este decreto que mandou como lei para que fosse cumprido por todos, mandando de jejuar pessoas e animais. Então, foi esta razão pela qual o rei decretou isso. Significa que eles acolheram. Aquela palavra tocou-lhes. A palavra do evangelho, a palavra do profeta, quando ela é a palavra de Deus, quando o profeta é usado por Deus, quando a palavra é proferida, a pessoa sente e toca e sente que a palavra é para si. Foi o que aconteceu neste caso. Porque se considera a fé de Jonas problemática. Por causa do problema da exclusividade da salvação, que para ele, no entanto, ele tinha um entendimento que a salvação era exclusiva para os hebreus. Porque eles entendiam que aquele Deus que eles conheciam, o Deus verdadeiro, era o Deus dele, e os outros pagãos eram o Deus de outros. Eles ainda não tinham um entendimento que aquele Deus vivo era Deus de todos, e que a salvação era universal. Depois isso foi trago de uma forma plena com Cristo, né? Porque, como bem disse o irmão Mubate, Cristo trouxe a salvação e salientou que eu venho para os perdidos, não é? Que ele preocupava-se não com as 99 ovelhas salvas, mas ele preocupava-se mais com uma ovelha perdida. Jonas teria se aborrecido por Deus ter perdoado o povo de Nínive, já tínhamos falado sobre isso, que sim. Que instrumento foi Jonas na transmissão ou validação do tema de hoje, que é o amor de Deus não tem fronteiras? Também já falamos um pouco, está um pouco ligado com o que acabo de explicar. Porque Deus enviara um verme, foi um verme, a árvore de rícino.
foi mais um momento de conversão do próprio Jonas, do instrumento de Deus neste caso. Do mesmo modo que Deus fez com que Jonas erguesse uma cabana e depois saísse ali para fora, ficasse sentado a olhar, a observar para a cidade de Nínive, à espera pacientemente para que visse o oráculo de Deus, que era a vontade do coração dele. Mas, por outro lado, ele sabia que a mensagem que ele levou de salvação era diferente por intermédio de Deus. Mas ele ainda assim ficou ali sentado pacientemente para olhar e à espera de ver o que haveria de ocorrer em 40 dias, porque ele foi anunciado daqui a 40 dias. Então ele foi sentar mesmo para ver. Enquanto ele sentava, e porque Deus sonda, esquadrinha corações, então Deus sabia o que estava bem lá no fundo do coração dele, até porque já tinha começado o diálogo ele antes de sair de Nínive. Então, é por isso que Deus fez com que ele sentado ali, Deus lhe deu um conforto, que foi uma árvore. E aquela árvore subiu, ergueu-se, fez de uma sombra, e ele sentiu uma alegria, um deleite grande por aquilo. Então, no dia seguinte, ao ele repetir o mesmo gesto, o Senhor envia este verme, que era para fazer secar aquela mesma árvore, que no dia anterior o Senhor tinha enviado, feito com que ela desse aquela graça da sombra. Então, aquilo era para precisamente Deus, porque Deus, ele quando explica, quando ele instrui, quando ele aperfeiçoa, quando ele trabalha com o seu profeta, ele faz de uma forma muito didática e muito calma, com muita paciência. Ele coloca fatos muito concretos, naturalmente que vai exigir do profeta ter um alto sentido de interpretação dos sinais e de poder compreender o que cada fato significa, não só para os outros, mas para ele próprio, não é? Então, ele fez com que aquela mesma árvore que ontem havia sido uma graça, no dia seguinte, o próprio Jonas, amaldiçoasse o Senhor pelo fato de aquela mesma sombra já não lhe fazer sombra, ao ponto de levar a que ele desmaiasse. Então, quando ele desmaia, ele diz, então é melhor eu morrer do que viver. Então, o Senhor disse, então, quando se trata de uma árvore, tu tens misericórdia de uma árvore, mas não tens misericórdia de 120 mil pessoas. Então, no fundo, era uma mensagem, uma antevisão, já no Antigo Testamento, de que a salvação não era exclusiva para os hebreus. Estas lições encontram depositadas na nossa plataforma Facebook, Antônio Sende __ oficial, YouTube, Antônio Sende __ LDA e no nosso aplicativo Elo App. Um abraço de luz e até breve.